Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos profissionais. E no vídeo de hoje você vai saber, será que é possível utilizar cabo de alumínio na instalação elétrica residencial, comercial e industrial? Vamos recorrer à NBR 5410 para a gente conseguir entender isso de uma vez por todas. Vamos lá! Então você já deve ter pensado o seguinte, eu posso utilizar condutor de alumínio na instalação elétrica, porque na maioria das vezes, no Brasil inteiro praticamente, o condutor que chega na minha edificação é um condutor de alumínio. A gente consegue observar nessa imagem aqui algo que acontece na maioria das edificações. A derivação do cabo que chega na edificação do meu cliente, na minha edificação até, é um condutor de alumínio. É o que a gente chama do cabo multiplex. É aquele cabo em que vem neutro, sem isolação e as fases isoladas, né? E aqui, através desse cabo multiplex, acontece a derivação com conector de perfuração ou conector tipo cunha para o cabo de cobre isolado, né? Então aqui a gente tem um multiplex, a gente tem aqui o cabo isolado que desce até o meu medidor. Não posso deixar descer até o meu medidor, cabo de alumínio. Eu desço já cabo de cobre aqui, né? Então aqui ocorre essa separação de alumínio para cobre e aqui desse cobre. Moacir, se eu uso condutor de alumínio aqui, eu não posso utilizar dentro da instalação elétrica? A verdade é que não. Você já está acostumado aqui a ver esse condutor de alumínio multiplexado, isolado em XLPE, que é o tipo de isolação 90 graus, mas esse condutor aqui é um condutor específico para derivação da concessionária. O que significa derivação da concessionária? A concessionária tem a rede dela e ela deriva para o seu cliente, ela deriva para a sua residência, ela deriva para o seu comércio. Isso é a derivação da concessionária. Esse cabo de derivação é exclusivo para as normas da concessionária. Não envolve a NBR 5410. A NBR 5410, você tem que lembrar e estar bastante atento, ela é referente apenas à instalação elétrica da edificação e não o que está na rua. É a edificação do seu cliente. Aí, para a edificação do seu cliente, eu sigo a NBR 5410 estritamente. Quando eu saio da edificação do meu cliente, ok, eu estou fora da edificação do meu cliente, aí já estão sujeitas às normas da própria concessionária. Por isso aqui ela utiliza condutores de alumínio nessa derivação e na própria rede dela, que são até melhores aí para distribuição e mais baratos também para distribuição. Mas passou para dentro da edificação, aí é NBR 5410. É como se a gente estivesse vendo aqui o seguinte, aqui é a edificação do meu cliente, aqui regras da NBR 5410 2004, tá? Sem tirar nem pôr, não tem outra concessionária aqui. Agora para cá, para a rua, para derivação, aí já a norma da concessionária. Tem algum item na NBR 5410 que fala justamente sobre isso? O item 1.7, presta atenção. Olha o que fala o item 1.7. As instalações elétricas cobertas por essa norma, que é a NBR 5410, estão sujeitas também, naquilo que for pertinente, às normas para fornecimento de energia, as normas da concessionária, estabelecidas pelas autoridades reguladoras e pelas empresas distribuidoras. O que ela está falando para a gente? Ela está falando para a gente o seguinte, quando eu estou aqui na rua, antes de chegar e fazer a derivação do meu ponto de entrada aqui para o meu cliente, ponto de entrega, na verdade, aqui para o meu cliente, eu tenho que seguir o que a NBR 5410 está falando? Não, o que a concessionária está falando. Se ela fala para seguir um cabo de 16 aqui, de acordo com o dimensionamento da sua edificação de X, você tem que seguir esse cabo. Então, o que ela fala aqui para a gente no item 1.7? Ó, essa norma também está sujeita às normas das concessionárias relacionado ao ponto de entrega. Passou do ponto de entrega, ou seja, daqui para cá, aí eu já tenho que seguir a 5410, tá? E esse é um item que permite com que a gente siga alguns preceitos das normas das concessionárias de energia para que a gente, por exemplo, defina qual será este cabo aqui. Mas para eu definir este cabo de derivação, eu tenho que saber qual que é a carga do meu cliente, da minha edificação, né? Então, existe aí um encontro entre as duas normas? Existe. E esse encontro aí é caracterizado pelo item 1.7. Né? Então, é só até aí que eu posso ir. Passou disso, é NBR 5410. Então, vamos ao que a NBR 5410 fala para a gente.
Olha aqui o item 62383. Em locais BD4, aí a gente tem uma tabela 21 que define esses locais. Cada tipo de local é definido por um código, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui ela fala, em locais BD4, não é permitido em nenhuma circunstância, que ela frisa, em nenhuma circunstância. Não tem exceção à regra aqui, o emprego de condutores de alumínio. O que são locais BD4? Locais BD4 são locais de afluência de público, que a gente chama. São locais de alta densidade de ocupação. Como, por exemplo, aqui a norma dá alguns exemplos: shopping centers, grandes hotéis, hospitais, estabelecimentos de ensino, né? Escolas, ocupando diversos pavimentos de uma edificação, tá? Edificações não residenciais com alta densidade de ocupação, ou seja, um comércio com alta densidade de ocupação com altura superior a 28 metros. Então, locais de afluência de público não pode ser trabalhado com condutor de alumínio. Moacir, estou fazendo um projeto de uma loja de shopping. Posso trabalhar com condutor de alumínio? Não pode. Ele é caracterizado como local de afluência de público. Moacir, estou fazendo o corredor do shopping. Posso trabalhar com condutor de alumínio? Não pode. Ele é caracterizado como local BD4, um local de afluência de público. Então esquece. Condutor de alumínio em shopping center, não posso utilizar. Condutor de alumínio em grandes hotéis, não posso utilizar. Condutor de alumínio em hospital, não posso utilizar. Tá? Muito importante a gente poder lembrar disso. 62383. Tem mais? 62382. Em estabelecimentos comerciais, instalações em estabelecimentos comerciais, podem ser utilizados condutores de alumínio. Aqui a NBR 5410 está permitindo, mas eu tenho que atender simultaneamente, não é um ou outro, pessoal, é simultaneamente. Eu tenho que atender simultaneamente os seguintes preceitos. A seção nominal dos condutores tem que ser igual ou superior a 50. Então, eu não posso trabalhar com seção de 2,5 para condutor de alumínio. Eu não posso trabalhar em estabelecimento comercial, tá? Ó, aqui, ó, tá escrito grandão aqui, ó, comercial. Em estabelecimento comercial, não posso trabalhar com cabo de 2,5, não posso trabalhar com cabo de 4, não posso trabalhar com cabo de 16, tá? Não posso trabalhar com cabo de 25, posso trabalhar com cabo de 50 acima. Moacir, mas vamos lá. Como é que eu vou fixar um condutor de 50 numa tomada? Não vai. Não tem jeito, gente. Um condutor de 50 numa tomadinha? Não vai. Um condutor de 50 numa luminária? Não vai. Quando que você vai trabalhar, então, em estabelecimentos comerciais com condutor de alumínio? Quando você for alimentar um quadro que tem uma seção transversal maior, aí você chega com um condutor de 50, aí pode. Aí você está trabalhando com um condutor de 50, permitido pela norma, ou acima de 50. Alimentando grandes quadros, ou alimentando um circuito que precisa de uma seção transversal maior, aí você vai trabalhar. Agora, para tomadinha, para iluminação em estabelecimento comercial, não pode. Só que eu tenho que atender simultaneamente esses 3 itens. A seção tem que ser igual ou superior a 50. Segundo item que eu tenho que atender simultaneamente, os locais têm que ser BD1. Local BD1 é local de baixa afluência de público. Não são locais de alta afluência de público. Se for local BD4, já era. Se eu estou trabalhando com local BD4, mas é um hotel BD4, já não posso trabalhar. Hotel é estabelecimento comercial, mas é BD4. Ou seja, é afluência de público, eu já não posso colocar alumínio. Então, o meu local ele tem que ser com baixa afluência de público. Ele tem que ser limitado para poder usar condutores de alumínio, tá certo? E mais uma coisa importante, a instalação e a manutenção só pode ser realizada por pessoas qualificadas. Isso é um preceito da 5410 para que nas manobras deste condutor, somente pessoas qualificadas podem fazer essas manobras, tanto em disjuntores quanto em quadros, na própria instalação elétrica em si. Então, estabelecimento comercial, posso utilizar condutor de alumínio? Pode, mas eu preciso que o local seja BD1, baixa afluência de público. Eu preciso trabalhar com condutores acima de 50 mm² ou igual a 50. Então, eu só vou poder alimentar grandes quadros e circuitos que exigem maior potência. E eu só posso trabalhar com pessoas na instalação e na manutenção qualificadas. Ninguém pode ficar batendo disjuntor lá, não. Somente pessoas qualificadas devem ser chamadas. Isso tem que estar nas regras do estabelecimento comercial. Então, eu posso trabalhar? Pode, mas eu tenho que seguir esses preceitos.
Por que a norma está dificultando tanto o uso de condutores de alumínio? Ela traz uma justificativa para a gente relacionada ao tipo de manutenção, que o Brasil em si não está preparado para o tipo de manutenção e de conexão para condutores de alumínio. Por isso ela traz tantas restrições nas instalações elétricas de baixa tensão. Então, estabelecimentos comerciais, não posso utilizar abaixo de 50. Então, vou ligar tomada, vou ligar interruptor, iluminação, não pode, gente. É só acima de 50 milímetros quadrados. Então, cuidado com o uso. Tem que estar seguindo todos esses itens. E estabelecimentos industriais? A norma tem aqui, ó, estabelecimentos industriais também podem ser utilizados condutores de alumínio desde que, simultaneamente, os condutores têm que ser igual ou superior a 16 milímetros. Novamente, indústria, tomadinha, iluminação, não posso utilizar. Somente circuitos que ultrapassem no dimensionamento 16 milímetros quadrados, igual ou superior a 16 milímetros quadrados. Simultaneamente, também eu tenho que atender para poder conseguir usar um condutor de alumínio. A instalação tem que ser alimentada diretamente por subestação de transformação ou transformador, a partir de rede de alta tensão ou possuir fonte própria. Então, se for uma indústria que é alimentada em baixa tensão, que não é alimentada por subestação de transformação ou transformador, não posso trabalhar. Ah, Moacir, é uma indústria pequena. Moacir, é uma indústria pequena e tem uma alimentação de baixa tensão lá. Não posso trabalhar com condutor de alumínio. Se for uma indústria que tem uma subestação, né, ou uma fonte própria alimentada na média tensão, aí eu posso trabalhar desde que seja igual ou superior a 16 milímetros quadrados e toda a instalação e toda a manutenção sejam realizadas por pessoas qualificadas, né, que são pessoas BA5, que são chamadas na tabela 18 da NBR 5410. Então, industriais, posso trabalhar com alumínio também? Pode, mas 16 milímetros quadrados acima, ou seja, só vou poder alimentar circuitos que tenham e que exijam uma seção transversal dessa magnitude aqui de 16 milímetros quadrados. Então, pessoal, como dica para vocês, é importante a gente pensar o seguinte: a norma está restringindo demais o uso de condutores de alumínio. Trabalha com condutores de cobre. Você já sabe como fazer a instalação. Você já sabe fazer o dimensionamento. Somente em último caso, entrando nessas regras, que você trabalha com condutores de alumínio. Mas, tirando isso, instalação elétrica, iluminação, tomada, circuitos de baixa tensão, circuitos relacionados aí a cargas inferiores, trabalha sempre com condutores de cobre isolado, né? 0,6 a 1 kV ou 750 volts. Por quê? Se você trabalhar com condutores acima, tem que seguir essas regras e a norma é bastante restritiva em relação a isso. E muitas vezes a gente trabalha com condutor de alumínio, mas não usa o equipamento específico para esse condutor ser recebido. Às vezes o disjuntor não suporta um condutor de alumínio, às vezes um DPS ou um equipamento não suporta esse condutor de alumínio. Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora do projeto. Bastante cuidado ao trabalhar com seções transversais em alumínio na sua instalação elétrica. E aí, em residência, Moacir, eu posso usar em comércio, posso usar em indústria, mas em residência, será que eu posso trabalhar ou não? Olha o item 6238 aqui para a gente entender isso de uma vez por todas. O uso de condutores de alumínio só é admitido nas condições estabelecidas em indústria e comércio, jamais em residência. Ou seja, não posso trabalhar com condutor de alumínio em residência em hipótese alguma. Não tem seção transversal limite, não tem nada disso. Em residência, ou seja, locais de habitação, não posso trabalhar com condutor de alumínio. Somente em comércio, em indústrias e jamais em locais de afluência de público e jamais em residências também. Gostou desse vídeo? Espero que você tenha aprendido quando e como utilizar condutores de alumínio na sua instalação elétrica. Utilize com moderação e utilize com cuidado. Dê preferência sempre para os condutores de cobre isolados, conforme a NBR 5410, como nós já utilizamos nos nossos projetos elétricos por aí. Tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Se você tem sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma pergunta relacionada a esse tema, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp, tem um botãozinho aqui de compartilhar, não custa nada compartilhar. Compartilha esse vídeo também com seus amigos. Deixa o seu like, tamo junto, um grande abraço e até a próxima.